Olá, queridos, professor Alceu Totti. Hoje vamos falar sobre a determinação de fórmulas. Já em 1808, John Dalton nos dizia que a natureza é constituída de matéria que é formada por moléculas que, por sua vez, são formadas de átomos, que participam de um grupo de átomos iguais chamado elemento químico. Então, repetindo, vamos imaginar que existam 118 grupos de átomos. Eles são iguais entre si, têm um número atômico igual. Esses 118 grupos são 118 elementos químicos. O que a natureza faz? A natureza pega 2 átomos daquele elemento químico, 3 átomos desse elemento químico, 5 átomos desse elemento químico e gruda esses átomos. A união desses átomos forma moléculas. E a união das moléculas forma as substâncias. Então as substâncias são formadas pela união de átomos tirados dos 118 elementos químicos. É isso que nós queremos fazer hoje. Nós queremos determinar a fórmula química, isto é, te dando um material, você vai ter que descobrir qual é a fórmula química que está nesse material. Primeiro, tu vai ver se é uma fórmula só ou tem mais de uma. É um trabalho de laboratório maravilhoso, ainda mais hoje em dia com os efeitos de instrumentos preciosíssimos e com uma quantidade de exatidão a toda a prova. Então, hoje, nós podemos dizer que sabemos o que comemos, sabemos o que bebemos. E aí está o perigo de quem anda atrás de coisas clandestinas que não são determinadas. O risco está iminente. Bom, vamos ao assunto. Para determinar a fórmula química, temos que observar dois aspectos. O aspecto qualidade e o aspecto quantidade. Primeiro, naquele material, eu tenho que saber quem é que participa, qual é a qualidade. O aspecto qualitativo revela de quais elementos químicos são os átomos que compõem suas moléculas. As moléculas são constituídas de átomos de quais elementos químicos? Que vai me dar o símbolo que, unindo com os demais, vai me dar a fórmula. Bom, uma vez que eu sei quais são os átomos que estão participando da molécula, eu vou precisar saber agora o aspecto quantitativo. O aspecto quantitativo indica a proporção em mol de átomos presentes em suas moléculas. A quantidade será descoberta através da proporção de mols segundo a qual os átomos se uniram. Esta é a ideia. Vamos para a prática. O aspecto qualitativo pode ser feito e é feito através de experiências. E uma experiência bem elementar é pegar uma vela, essa de igreja, e acender o pavio. O que vai acontecer? Ao acender o pavio, vai formar-se uma chama de alta luminosidade e baixa intensidade. Então você vai poder fazer testes. Primeiro, se você colocar um copo emborcado nessa lâmpada, nessa vela, a vela vai apagar a sua chama. Então implica de que a vela, que hoje sabemos que é a parafina, precisa do oxigênio para manter a combustão. Então, o primeiro aspecto, a parafina reage com oxigênio, que nós já chamamos de combustível e comburente. Há a participação de oxigênio na parafina para dar o que vai ter que dar. Bom, e o que nós observamos naquela vela tão ingênua, tão singela? Nós observamos, colocando um pires frio em cima da chama, nós vamos perceber gotículas de água.
A água se forma porque é uma superfície fria e a água que sai da combustão na forma de vapor condensa lá no pires. A presença de água no pires indica que há na parafina átomos de hidrogênio. Porque de onde saiu esse hidrogênio? Só pode ter saído da parafina. O oxigênio veio da participação do comburente. O hidrogênio é participante da parafina. Primeira análise qualitativa que eu faço. A segunda, eu observo, ou nós observamos, que o gás que se forma é aquele tipo de gás que impede a combustão. Se o oxigênio ele aumenta a chama, o gás carbônico apaga a chama, porque nele o carbono já está totalmente oxidado. E o gás carbônico, por isso, é usado nos extintores. A produção desse gás que apaga o fogo revela que na parafina tem carbono. Então, deixa para os químicos que fazem análises precisas dos participantes dos elementos da molécula. O aspecto qualitativo é laboratorial. E o aspecto quantitativo? Para analisarmos o aspecto quantitativo, vamos primeiro a um simples exemplo. O etano, C2H6, é uma molécula formada de 2 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Você já vai ver o meu objetivo. Eu parto de uma fórmula pronta. Se uma molécula de etano tem 2 átomos de carbono, eu revelo que existem 2 átomos de carbono naquela molécula. Se é constituída de 6 átomos de hidrogênio, eu indico, é feita de 6 átomos de hidrogênio. Bom, agora, se eu pegar um número aleatório para um deles, vai ser proporcional para os demais. Se ao invés de uma molécula de água possuir 2 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio, 100 moléculas possuirá 100 multiplicado por 2, 2 vezes 100 átomos. E se eu peguei 100, eu vou pegar 6 vezes 100, mantendo a proporção. A quantidade 100 é multiplicada por 6 em átomos de hidrogênio. Se eu pegar um número estratégico, o número estratégico é o número de Avogadro. Se eu analisar 6, 10 a 23 moléculas, qual é a quantidade de átomos de carbono que seja proporcional? 2 vezes 6, 10 a 23. Estamos conservando a proporção. E qual é a quantidade de átomos de hidrogênio? 6 vezes aquela quantidade. O que podemos dizer? Podemos dizer, então, que 1 mol de etano, 1 mol da substância, 1 mol de moléculas, corresponderá a 2 mols de átomos, no caso de carbono, e corresponde a 6 mols de átomos de hidrogênio. Muito bem. O que nós já sabemos e já sabíamos é que se o coeficiente é 1, esse 1 me dá a proporção segundo a qual os mols estão presentes na reação. Isso foi o fundamento da estequiometria que nós já analisamos. O coeficiente me dá a proporção segundo a qual eles reagem e produzem a equação. Bem, o nosso papo é do contrário. Se é verdade que o coeficiente me indica o número de mols, não será verdade também que o número de mols me indique a proporção? Claro, se o número de átomos me revela a proporção segundo a qual este elemento participa na molécula, se o número de átomos me dá o número de mols, se eu conseguir descobrir o número de mols dos átomos, eu vou descobrir o coeficiente na molécula.
que por sua vez não é apenas um coeficiente, é o número de átomos. O número de átomos de hidrogênio na molécula é 6, porque 6 foi a proporção. A proporção de mols me dá o coeficiente, que na verdade é o número de átomos na molécula. O número 2 foi a proporção de mols, que me deu o número de átomos, o número de átomos da proporção, que é o número de átomos da molécula. Então, quantitativamente, como é que eu vou descobrir a quantidade? Eu vou descobrir a quantidade batalhando para descobrir a proporção em mols. A proporção em mols me dará a proporção na equação onde nós analisamos a substância e que é, por sua vez, o número de átomos na molécula. Nós não vemos a molécula, nós não podemos perceber quantos átomos tem, mas se soubermos a proporção, nós deduzimos quantos sejam. Então, como é que é feita a análise quantitativa? Pelo número de mols de átomos. O número de mols de átomos de cada elemento indica o número de átomos do elemento na molécula. Repetindo, o número de mols, a proporção de mols de cada elemento me indica o número de átomos, porque o número de átomos é o coeficiente. Vamos na prática? Vamos na prática esse problema. Determinar uma fórmula química é determinar a proporção de número inteiro de mols de átomos. Vamos determinar a proporção. E a proporção vai ter um outro detalhezinho. A proporção, ela tem que ser uma proporção inteira. Então esse número tem que ser um número inteiro. Se não for, vamos torná-lo. Bom, se eu tenho informação sobre o elemento em massa, ou em percentual, ou em número de átomos, a minha batalha vai ser para determinar o número de mols. O que eu quero é de baixo para cima. Se eu determinar o número de mols, eu determino o número de átomos, que vai ser o número de átomos da molécula. O androfeno é um anestésico. O androfeno, cuja fórmula é complexa, é constituído de quê? Qual é a fórmula dele? Vamos lá. Diz o problema que 100 gramas de androfeno possui 55,8% de carbono, possui 8,52 gramas de hidrogênio, possui 1,55 mol de átomos de oxigênio e 4,65, 10 na 23 átomos de nitrogênio. Qual sua fórmula? Está aí, meu amigo. As informações são as mais variadas. Eu vou pegar essas informações e vou jogar tudo para mol. Tudo para mol. E tornar esse número, todos eles, números inteiros. Quando eu determino o número de mol, eu determino a proporção. Se a proporção existe, eu posso multiplicar todos os números por um mesmo valor, que a proporção vai se manter. Então a batalha é pelo número de mol. Uma vez que eu tenho de carbono 55,8%, que eu tenho de hidrogênio 8,52 gramas, de oxigênio 1,55 mol, de nitrogênio 4,65 vezes 10 na 23 átomos, o que eu quero? Eu quero dizer que lá no apagar das luzes, a minha fórmula é CHOI. Isso eu já sei. Se ele me deu a qualidade, o aspecto qualitativo foi dado pelos símbolos dos elementos químicos. Então a minha fórmula necessariamente terá que ter CHOI, que é, qualitativamente, revela de quais elementos químicos são os átomos que constituem a molécula. Como é que chegou a essa conclusão? Análise de laboratório. Agora,
Esses números vão me dar a proporção do número de mols. Quem tem 55,8% tem em 100 gramas do tal androfeno, em 100 gramas do androfeno tem 58 gramas. De quem? De carbono. Como o meu objetivo é transformar para mol, vamos ao nosso velho fator unitário. O carbono tem massa atômica 12. Então, 12 gramas de carbono corresponde a 1 mol. É a massa atômica em gramas. É o átomo grama, que corresponde à molécula grama. Bom, então, se 12 gramas de carbono é 1 mol, eu tenho aqui uma identidade. Multipliquei por 1, porque o número de cima é igual ao número de baixo. Qual é a vantagem de multiplicar por esse quociente que vale 1? A vantagem será tirar a unidade grama e permanecer a unidade mol. A unidade que vai me restar é mol. E a divisão de 55 por 12 dá 4,65. Como estamos tratando de 100 gramas, eu vou tirar os 100 gramas dos 4 denominadores. Vou simplificar. É uma proporção. Se eu faço a mesma coisa com todos, a proporção continua. Bom, a quantidade de hidrogênio já veio em grama, nem veio em porcentagem. Eu tenho 8,52 gramas de hidrogênio. Mesma coisa, aplico um fator unitário, baseado em que o mol do hidrogênio, não estou falando de hidrogênio molécula. A molécula são 2 átomos. O átomo é um átomo só. Então, 1 grama de hidrogênio é 1 mol. Novamente, corto a unidade grama, e qual é a unidade remanescente? É mol. Obviamente, 8,52 por 1 é 8,52. Então, quantos mols de átomos de hidrogênio eu tenho? 8,52. O problema foi generoso, já me deu de oxigênio direto o número de mol. Quando me dá o número de mol, se o objetivo é descobrir, e já tenho, então está descoberto. Eu tenho 1,55 mol de átomos de oxigênio. A informação de nitrogênio foi em átomos. Lembrando que o mol ele tem um peso, o mol possui e o mol ocupa. Muito bem, o mol possui o quê? Possui 602 vezes 10 na 23 átomos. Se o mol tem 6, 10 a 23 átomos, eu então aplico esse fator unitário com a intenção de eliminar a grandeza átomo. E a divisão de 4,65, 10 a 23, por 602, 10 a 23, naturalmente corta o 10 a 23, vai me dar 0,7724. Bom, não seria válido, não seria nada bonito dizer que eu tenho 4,65 de carbono, 8,52 de hidrogênio, 1,55 de oxigênio e 0,77 de nitrogênio. Mas seria correto. A quantidade que eu tenho dos elementos, a proporção deles é esta. É 4,65 para 8,52, para 1,55 e para 0,77. Por isso que esta proporção, para se tornar a maneira usada, tem que ser número inteiro. E o que fazer para que esses números se tornem inteiros? Para encontrar a proporção de mols em número inteiro, nós usamos 2 táticas. A primeira sempre é usada. É pegar esta quantidade de mols em número inteiro e dividi-las todas pelo menor deles.